Bom dia. Bom dia para todos. De alguma forma, muito bom dia. À espera que o sumo bem possa envolvê-los. A partir de hoje, alguns de vocês devem salvar o diálogo. Tá? O bom dia, para os mais interessados, devem ser salvo ou no computador, ou em algum lugar onde você possa revê-lo em outras horas, tá bem? Nós vamos falar sobre coisas interessantes. Vamos examinar algumas palavras e algumas coisas que precisamos estudar de uma forma bonita. Imaginem que nós estamos entrando numa biblioteca imensa, muito imensa. Para todos os lados que você vê, há livros. E não se engane, é uma cidade que pode ser comparada à cidade de João Pessoa, na Paraíba. Estamos diante do planeta das águas e é uma dimensão muito interessante. E ao você penetrar nele, você encontra em um dos templos o verdadeiro acervo com verdadeiras histórias humanas. São papiros maravilhosos. Vamos ler um deles. Existem em algum lugar neste vasto mundo um livro antigo. Tão antigo que os nossos modernos arqueólogos poderiam examinar-lhes as páginas durante um tempo infinito, sem contudo chegarem a um acordo quanto à natureza do tecido sobre o qual ele foi escrito. É a única cópia original que existe atualmente no plano da Terra. O mais antigo documento hebraico sobre a ciência secreta, o Sifirá de Zeniuda, foi compilado a partir desse livro, e isso numa época em que já o considerava uma relíquia literária. Uma de suas ilustrações representa a essência divina emanada de Adão, como um arco luminoso que tende a formar um círculo. Depois de atingir o ponto mais alto dessa circunferência, a glória é inefável endireita-se novamente e volta à Terra, trazendo no vórtice um tipo superior de humanidade. Quanto mais se aproxima do nosso planeta, mais a emanação se torna sombria, até que, ao tocar o solo, ela é tão negra como a noite. Os filósofos herméticos de todos os tempos sustentam a convicção baseada, como alegam, em 70 mil anos de experiência, de que a matéria, devido ao pecado, torna-se, com o passar do tempo, mais grosseira e mais tensa do que era quando da primitiva formação do homem. De que, no princípio, o corpo humano era de natureza semi-aérea. E de que, antes da queda, a humanidade comunicava-se livremente com os universos invisíveis. Mas depois a matéria tornou-se uma formidável barreira entre nós e o mundo dos espíritos. As mais antigas tradições esotéricas também ensinavam que antes do Adão místico, muitas raças de seres humanos viveram e morreram, cada uma dando por sua vez lugar à outra. Teriam sido os tipos precedentes mais perfeitos? Teriam alguns deles pertencido à raça alada de homens mencionados por Platão do Fetro? À medida que o ciclo prossegue, os olhos dos homens foram mais e mais se abrindo, até o momento em que ele veio. Tanto quanto os próprios Elohins, deuses e senhores, são idênticos aos Devas, os Divan Budas, ou homens celestes. A conhecer o bem e o mal. Depois de alcançar o seu apogeu, o ciclo começa a retroceder, quando o arco atingiu um certo ponto em que o colocou em paralelo com a linha física do plano terrestre, a natureza forneceu ao homem vestes de pele e o Senhor Deus os vestiu. Essa crença na pré-existência de uma raça mais espiritual do que aquela a que pertencemos atualmente
pode ser reconstituída desde as mais antigas tradições de quase todos os povos. No antigo manuscrito Quichua, publicado por um francês, os primeiros homens figuravam como uma raça dotada de razão e de fala, que possuía uma visão ilimitada e que conheciam de imediato todas as coisas. De acordo com Filon, o judeu, o ar está repleto de uma hoste de espíritos invisíveis, alguns dos quais são livres do mal e imortais, e outros são perniciosos e mortais. Dos filhos dele nos descendemos, ou dos filhos de El nós descendemos, e filhos de El voltemos a ser. É declaração inequívoca do agnóstico anônimo que escreveu o Evangelho segundo São João, de acordo com o qual todos os que o receberam, isto é, todos os que seguiram praticamente a doutrina de Jesus, tornar-se-iam filhos de Deus. Aponta para a mesma crença. Não sabeis se sois deuses? Exclamou o mestre. Platão descreve admiravelmente no Fedro o estado anterior do homem e aquele ao qual ele há de retornar antes e depois da perda das asas, quando ele vivia entre os deuses e ele próprio era um deus no mundo aéreo. Desde a mais remota antiguidade, os filósofos religiosos ensinavam que todo o universo estava repleto de seres divinos e espirituais de diversas raças. De uma delas, no correr do tempo, proveio Adão, o homem primitivo. Para um homem de ciência, recusar a oportunidade de investigar um novo fenômeno, venha este na forma de um homem da lua ou de um fantasma da quinta formação, é igualmente repreensível. Provenha este resultado do método de Aristóteles ou do método de Platão. Não devemos nos demorar para investigá-lo, mas é um fato que as naturezas internas e externas do homem eram perfeitamente conhecidas pelos antigos antrólogos. Sem embargo das hipóteses superficiais, ou seguindo a Academia dos Geólogos, estamos começando a recolher quase que diariamente as provas que corroboram as asserções de todos esses filósofos. Eles dividiam os intermináveis períodos da existência humana sobre este planeta em ciclos, durante um dos quais a humanidade gradualmente atingiu o culminante ponto da mais alta civilização e gradualmente recaiu no mais objeto barbarismo. A altura a qual a raça, em sua fase progressiva, muitas vezes chegou, pode ser francamente presumida pelo maravilhoso monumento da antiguidade, ainda visíveis, e pelas descrições dadas por Herodoto de outras maravilhas de que não restou nenhum traço. Mesmo em sua época, as gigantescas estruturas de muitas pirâmides e de templos mundialmente famosos eram apenas montes de ruínas, dispersados pela infatigável mão do tempo. Eles foram descritos pelo pai da história como as testemunhas veneráveis da glória antiguíssima de ancestrais mortos. Ele evita falar das coisas divinas e da prosperidade, apenas uma descrição imperfeita de oitava de algumas extraordinárias câmeras subterrâneas do labirinto, onde jaziam e ainda jazem ocultos os restos sagrados dos reis iniciados. Podemos fazer uma ideia da alta civilização atingida em alguns períodos da antiguidade pelas descrições históricas da época dos Ptolomeus. Embora nesse tempo se considerasse que as artes e as ciências estavam em decadência e que muitos de seus segredos já perdidos nas recentes escavações aos pés das pirâmides e estátuas de madeira e outras relíquias foram exumadas, mostrando que muito tempo antes das primeiras dinastias, os egípcios tinham atingido uma perfeição e um refinamento
capazes de excitar a admiração dos mais ardentes apreciadores de arte. Descreve tais estátuas numa de suas conferências e o nosso querido Bayard Taylor, ele conta-nos que a beleza das cabeças ornamentadas com olhos de pedras preciosas e sobrancelhas de cobre é insuperável. Bem abaixo da câmara de areia, na qual repousam restos que figuram nas coleções dos museus britânicos, encontra-se ocultas provas tangíveis da doutrina hermética e de todos os ciclos da qual falei até agora. Qualquer pessoa que hoje entender um cabalismo e esteja a par do sistema pitagórico, dos números e da geometria, pode demonstrar que as ideias metafísicas de Platão se basearam em princípios estritamente matemáticos. As verdadeiras matemáticas são algo com que as ciências superiores têm estreita relação. As matemáticas ordinárias não passam de uma fantasmagórica ilusão, cuja toda louvada infabilidade provém apenas disso, dos materiais, das condições e das referências em que elas se fundamentam. Cientistas que acreditam adotam o método aristotélico, apenas porque se esquivam quando não foge dos particulares demonstrados nos universais. Glorifica o método da filosofia indutiva e rejeita o de Platão, que considerava insubstancial. Lamentamos que alguns místicos especulativos, como Amônio Saca e Plotino, tinham tomado o lugar de muitas geometrias do antigo museu. De muitos geometras. Ele esqueceu que a geometria, a única dentre todas as ciências a proceder dos universais para os particulares, foi precisamente o método empregado por Platão em sua filosofia. Desde que a ciência exata confirme as suas observações, as condições físicas e proceda como Aristóteles, ela certamente não poderá errar. Mas, embora o mundo da matemática seja iluminado para nós, ele ainda é finito. E assim o materialismo girará para sempre num círculo vicioso, incapaz de elevar-se acima do que a circunferência permitir. A teoria cosmológica dos números que Pitágoras aprendeu dos hierofantes egípcios é a única capaz de reconciliar as duas unidades, matéria e espírito, e de fazer com que uma demonstre matematicamente a outra. No segundo áudio, falo mais simples.